Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha o tema que estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha. O que é preciso saber sobre planejamento na logística? De custos à sustentabilidade. Quantas vezes no seu empreendimento ou na organização que você trabalha, o planejamento é colocado como item pouco prioritário, principalmente quando se refere aos custos, mas é necessário olhar a perspectiva das tendências, e sustentabilidade é uma delas. Muitas vezes planejamos o que vamos vender, as estratégias para buscar novos clientes, desenvolver novos produtos e os custos, principalmente logísticos, não enfatizamos. O planejamento visa garantir o fluxo adequado para reduzir atrasos de serviço, aumentar a utilização da frota e administrar adequadamente os custos da cadeia de abastecimento. E na prosa de hoje iremos focar no planejamento de custos dentro da logística sustentável. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para conversar e prosear sobre esse tema, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a minha amiga Selma Isa. Olha só quem veio conversar comigo aqui na Prosa com Bertalha. Ela que já fez inclusive uma live comigo. É a Selma Isa. Selma, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Olá a todos, Betaglia, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente participando desse trabalho maravilhoso que você lidera aí e contribuir um pouco com esse com essa discussão dessa questão tão importante que é o planejamento dos custos logísticos e falar sobre sustentabilidade em logística também. Olha só que bacana. E ficar sabendo que você trabalhou na Unilever, né, e foi contemporânea à minha, foi fantástico para mim, ali com pessoas que nós conhecemos, né, o Fornasa, o Itamar, né, pessoas que nem estão mais lá na Unilever. Mas antes de nós adentrarmos aí no tema, quem é a Selma Isa? Vamos lá. A Selma é uma profissional na área de logística, nossa, com atuação há mais de 25 anos em logística, né? Além de passar pela Unilever, passei por várias consultorias, né? Mas também trabalhei com a parte de mobilidade urbana pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, fiz projeto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na área de logística comunitária e também, recentemente, participo do Laboratório de Aprendizagem Logística em Transporte, o LAUT da Unicamp, onde eu fiz meu mestrado e ainda conduzo algumas pesquisas, né? Por exemplo, blockchain na área de gestão de frete. Né? Eu acho que um bom resumo é isso, né? Tem um pezinho aí, uma passagem em várias áreas, vários setores da indústria, do comércio, né, de serviços, e espero estar aqui contribuindo com um pouco do meu conhecimento. Ô, Selma, antes de nós contextualizarmos o tema aqui, eu vou pedir para o pessoal se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação e dar uma curtida aí, um joinha para a Selma, afinal de contas, ela veio aqui voluntariamente contribuir com o nosso canal. Selma, fala um pouquinho desse tema para a gente, o que que é o planejamento logístico, contextualiza um pouco para a gente o tema, Selma. Vamos lá. Quando a gente fala de planejamento logístico, nós estamos falando de tudo que envolve a cadeia logística, desde a entrada do material ou do produto na sua instalação, na sua fábrica, até a entrega no cliente. Né? E então tudo que envolve todo esse fluxo faz parte do planejamento, ok? Também, quando a gente fala desse planejamento logístico, a gente não pode deixar de falar que o planejamento logístico, ele faz parte do planejamento estratégico da empresa. Então, ele precisa estar, sim, alinhado à missão, visão e valores da empresa. Deixa eu dar um exemplo. Se uma empresa
quer ter uma cobertura nacional dos seus produtos, ou seja, ela quer ter o seu produto na gôndola, por exemplo, do supermercado em todo o Brasil. Então, o seu planejamento logístico deve, sim, incorporar toda a sua distribuição nacional, ou seja, toda a operação logística ela tem que estar preparada para estar distribuindo esses produtos em escala nacional. Um outro exemplo é, se uma empresa ela quer ser uma referência ou quer ser um fornecedor, o melhor fornecedor para algum cliente, todo o seu planejamento de estoque precisa ser muito azeitado, não pode ter problemas de ruptura ou falhas de comunicação ou falhas na entrega. Então, quando nós falamos, né, do planejamento logístico, nós estamos falando de todo o processo, nós estamos falando de definir metas, nós estamos falando de definir objetivos, nós estamos falando de saber exatamente, ou definir quais são os recursos que serão utilizados. E aí, quando eu falo de recursos, é tanto humanos, que é a equipe, qual é a tua equipe logística que vai lidar com tudo que está sendo planejado, assim como toda a tua infraestrutura de tecnologia da informação, quais são os sistemas, o que você vai estar utilizando de equipamento, mas também toda a parte de custos. Qual é o custo que você pode entregar, qual é o custo que você pode movimentar um produto, todo o teu budget, todo o teu orçamento precisa estar dentro desse planejamento logístico, né? Bem como, né, só finalizando, essa questão também de como que você vai monitorar. Né? O teu planejamento ele precisa também ter os teus indicadores, saber como que você vai monitorar se está indo dentro do planejado ou não, e de quanto em quanto tempo você faz essa revisão no monitoramento. Que bacana, que legal, Selma. E aí tem um ponto interessante que eu gostaria de chamar a atenção do pessoal que está acompanhando a nossa prosa aqui, o assunto estoques, né? Eu tenho feito muitas lives e muitas gravações sobre o tema dos estoques que estão muito relacionados, né? Os estoques estão relacionados com essa sua fala aí, que é muito importante. E aí, uma característica, o Selma, que eu gostaria de trazer aqui para a nossa prosa. Primeiro, por que focar os custos? Porque, na realidade, é lógico, uma empresa sobrevive através da sua receita. A redução de custo, ela traz a possibilidade de você aumentar um pouco mais a sua responsabilidade a partir do momento em que você reduz esse custo. Mas eu gostaria também de entender, fazer um benchmark, porque muitas vezes as empresas elas partem para uma premissa de trabalho interno, mas não olham o que está acontecendo no mercado. E a mesma coisa vale para nações, né? Você tem um número aí para trazer para a gente num comparativo entre Brasil e Estados Unidos, né, Selma? Como é que é? Verdade, verdade. Deixa eu começar um pouco com essa questão da importância do custo, né? Bem como você falou, né, Bertaglia, o custo de um produto, quando a gente vai comprar no supermercado, ele é composto pelo custo de mercado, é claro, tem um mercado lá que você precisa ajustar teu valor de venda, né, teu preço de venda, mas ele é composto por todos os custos internos, onde o custo logístico é uma grande parcela. Né? Nós estamos falando aí de custo claro, tem toda a produção, mas quando fala de custo logístico é da armazenagem, da movimentação desse material, desse produto, da entrega, do custo de frete, dos impostos, da avaria. Quando tem avaria, ele também entra no custo logístico, da logística reversa. Então, todos esses fatores envolvendo essa movimentação desse produto, eles compõem o custo do produto. Então, essa assim, é extremamente essencial que se tenha um bom controle de todos esses custos para saber o quanto pode ser o preço desse produto na gôndola, quando ele vai ser vendido. Né? E aí, toda essa questão de custo, toda essa preocupação, ela precisa ser olhada
em todos os setores e como você mesmo mencionou, e também em escala nacional, né? Quando a gente compara os custos logísticos no Brasil, tem um estudo da Associação Brasileira dos Operadores Logísticos que levantou que os custos logísticos no Brasil, ele representa 13,3% do PIB do país. E quando a gente compara com um país que é referência em eficiência logística, que é os Estados Unidos, o custo logístico nos Estados Unidos varia entre 6% a 7%. Ou seja, nós estamos muito atrás do que é um país com referência na área de logística. Tem o lado negativo, né, que nós realmente gastamos muito, mas também tem o lado positivo que a gente pode melhorar muito. Então, eu acho que o que nós temos que focar aqui é que precisamos melhorar bastante na questão da logística para ser mais competitivo. Aliás, eu gostei muito dessa sua colocação final, ou seja, normalmente a gente olha pela perspectiva negativa esse fato de estarmos com essa distância entre os percentuais de Brasil e Estados Unidos, de 7% para 13%, por exemplo, mas você falou com conhecimento de causa, ou seja, nós temos um espaço aí que nós precisamos conquistar. Logicamente, tem um espaço que se refere a toda a parte de infraestrutura, aos modais de transporte, que a gente sempre bate nessa tecla, né? Ou seja, alta dependência de um modal que é mais caro, que é o rodoviário, menos o ferroviário, que hoje não traz essa confiança para a gente ou para as empresas para poder transportar os seus produtos, né? Inclusive, existem estudos dessa natureza. Então, olhar a metade do copo cheio é muito importante a condição que nós temos, né, o Selma, de perseguir esse outro espaço, principalmente dentro das organizações, é o que precisa ser feito para melhorar. Isso é muito importante. O Selma, nós estamos terminando aqui o nosso primeiro tempo da nossa prosa. Você viu que passou voando, né, ô Selma? Vamos fazer o seguinte, Selma, vamos tomar uma aguinha, um café, enquanto a dona Corujinha chega, faz o canto dela aí, e aí nós vamos para o segundo tempo, onde eu queria explorar contigo uma outra parte que, de certa forma, se relaciona com essa parte inicial, que nós falamos de custos, mas existe uma tendência muito forte com relação à ESG, a parte de sustentabilidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre logística sustentável no segundo tempo, Selma? Combinadíssimo. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Selma Isa. Selma, antes de entrar no assunto da logística sustentável, eu queria trazer um ponto aqui que eu não falei anteriormente, quando falei de infraestrutura e tal, que é uma outra, um outro tema, um outro assunto que precisa também ser abordado, que é a engenharia tributária. Então, as empresas, quando elas buscam redução de custos, elas precisam pensar nessa reengenharia tributária que tanto representa e tanto afeta as empresas no Brasil. Mas vamos lá, vamos para a logística sustentável. Eu gostaria que você navegasse aí. O que é logística sustentável, Selma? Vamos lá, Betaglia. Logística sustentável ou logística de baixo carbono é quando você faz uma operação logística pensando no menor impacto para o meio ambiente. Então, estamos falando, sim, de baixas emissões, ou seja, a menor emissão de gases de efeito estufa, assim como o mínimo de resíduo que você deixa depois que você faz a operação, assim como o mínimo de recurso natural que você está utilizando, por exemplo, água ou até mesmo alguns materiais que provenientes de mineração, ou até mesmo do petróleo, né? Então, quando nós falamos da logística sustentável, eu acho que se resume bem na questão de o menor impacto possível no meio ambiente. Que bacana. Selma, eu queria trazer isso mais para o lado empírico, para o lado prático, perdão, olhando pela perspectiva de transporte, armazenagem, embalagem, quando você fala em sustentabilidade, como é que a gente pode trazer isso com exemplos concretos? A gente sempre ouve falar, por exemplo, do caminhão
elétrico, né? Ou outras possibilidades que existem aí. Você consegue trazer alguns exemplos para a gente, Selma? Sim, com certeza. O caminhão elétrico já é uma realidade, né? Talvez nem todas cidades, né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem empresas de e-commerce investindo pesadamente nessa questão das entregas com veículos elétricos, assim como empresas de bebida também fazendo isso, já entregando com veículos elétricos. Mas você também vê bikes. Você vê courriers utilizando bikes para fazer entregas de pequenos volumes, ou até mesmo triciclos carregando galões de água ou botijões de gás. Então, você está tendo essas opções de um modelo de entrega ou uma forma de entrega, principalmente na última milha, ou last mile, né? Principalmente na última milha, com veículos mais sustentáveis. Mas além de transporte, você também tem a questão da armazenagem. Tem algumas empresas já investindo em armazéns mais sustentáveis. Então, de ter um foco de uma boa iluminação, um projeto que permita uma menor utilização da energia elétrica, se investe em painéis solares, se investe em toda uma tecnologia para que não se dependa tanto dos recursos naturais, conforme a gente já tinha comentado anteriormente, né? Também toda uma questão de reuso da água dentro da própria instalação, coleta seletiva, né? E falando um pouco sobre aspectos de embalagens, o que se tem aí também são empresas já focando, por exemplo, na questão da reutilização da embalagem de embarque, da caixa de papelão, né? Vai lá e depois busca a embalagem reutilizada, ou investindo na substituição de embalagens que acabam trazendo prejuízo para o meio ambiente. Por exemplo, substituir isopor por caixas reutilizáveis. É claro que se tem que tomar um cuidado aí, que essas substituições sempre tem que ser uma análise completa, né? Porque você está investindo numa caixa, por exemplo, que vai ser reutilizada, mas você tem que avaliar também o custo desse frete para retornar essa caixa, como que é a manutenção, onde você vai armazenar. Mas, sim, você tem alguns exemplos aí que já estão no mercado e que podem ser utilizados. Uma coisa que é muito simples, que que se vê muito na operação, é a própria máquina de aplicar o stretch, né? A film stretch, quando você faz a unitilização no pallet, né? A própria redução da utilização desse filme plástico já é uma análise, já é uma visão mais sustentável, né? Você está deixando de consumir um recurso que é proveniente do petróleo. Que legal, que bacana, Selma. Isso nós temos falado muito sobre esse aspecto da sustentabilidade, nós precisamos de um mundo mais sustentável, nós sabemos que empresas do setor industrial, manufatura, representa aí de 30% a 40% da geração de carbono na atmosfera. O que precisa ser feito, na sua visão, ô Selma, para que a gente seja ou tenha, eu estou falando especificamente sobre a logística, mas para que nós tenhamos uma logística mais sustentável, Selma? Betaglia, mesmo falando em logística, eu não posso deixar de comentar sobre o planejamento logístico associado ao planejamento estratégico, né? O que eu quero dizer aí é que muitas empresas, elas sim estão buscando a sustentabilidade, mas quando chega na logística, a logística é a última fronteira, aí fica esquecido. Então, muitas empresas, mesmo que estejam pensando bem nessa questão da sustentabilidade, ainda não estão investindo em veículos elétricos ou armazéns com menor impacto ambiental, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é chamar atenção para isso. As empresas, elas precisam olhar. E não é porque o transporte, o seu transporte, a sua distribuição, a sua armazenagem é terceirizada que você não vai olhar isso. Todas as empresas, elas são responsáveis por todo o processo. Quando se fala em sustentabilidade, ela, por toda a sua cadeia, tem que ser analisado qual que é o impacto ambiental disso. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, óbvio, é a questão de custo. Uhum. Infelizmente,
custo é, né, principalmente quando a gente está falando de uma tecnologia nova. Então, por exemplo, o custo do veículo elétrico ele é muito mais alto do que do veículo o diesel normal, né? Então, essa análise de quanto que você vai investir com a sustentabilidade para ser mais sustentável versus o que você tem no mercado, acaba impactando bastante as decisões das empresas, né? E aí o que eu comento é, olha, não dá para fazer uma análise quando se fala de sustentabilidade no curto prazo. Não dá. Você precisa analisar de mais longo prazo e também precisa ter uma avaliação mais abrangente, que é também a visão de como você está tratando essa questão da sustentabilidade com seus fornecedores e com seus clientes. Porque muitas vezes o teu cliente ele vai ficar mais satisfeito com o teu serviço se você estiver investindo em uma entrega mais sustentável. E é interessante isso, né, ô Selma, porque basicamente o que as organizações vêm buscando com o tema de ESG, sustentabilidade, é de certa forma uma reputação, uma imagem, né? E isso tem causado alguns problemas na sociedade, principalmente no mundo corporativo, exatamente porque muitas empresas têm algo que é muito mais, eu diria, um marketing do que propriamente fazendo a sustentabilidade. Eu não tenho problema nenhum em aceitar que as empresas façam marketing, desde que façam a sustentabilidade. Eu tenho visto principalmente aí no meio LinkedIn, muitas empresas se utilizando de carros elétricos e fazendo marketing. Ok, eu não vejo problema com isso, não. Eu acho que, inclusive, isso impulsiona outras empresas a fazerem o mesmo, né? Agora, o ponto que eu chamo muita atenção são aquelas que, de certa forma, fazem o merchan, fazem o marketing, mas não executam a sustentabilidade. Você tem alguma opinião formada sobre isso, ô Selma? Sim, Bertaglia, eu concordo plenamente contigo, né? O famoso greenwashing, né? De a empresa Isso. só fazer a propaganda e, na verdade, né, no dia a dia é mais complicado. Mas assim, ó, o que eu vejo é, principalmente nessa questão de veículos elétricos, muitas empresas elas têm que cumprir o seu budget e acabam não tendo capacidade de investimento para fazer uma mudança de tecnologia. Aí eu concordo contigo, que aí é o investimento de um veículo fazendo teste, que só fica em teste e acaba não sendo implementado, né? Mas eu tenho uma empresa que, claro, ela tem eu tenho exemplos de uma empresa que ela não tem um volume muito grande, mas a estratégia dela foi muito interessante. Ela conseguiu, né, contratar um fornecedor tanto da parte de armazenagem e movimentação, como na parte de distribuição, focando na questão de sustentabilidade. Então, eles investiram em painéis solares, investiram na sua autossuficiência da energia elétrica e investiram em distribuição com veículo elétrico. E o mais interessante, Bertaglia, é que eles falaram que não teve custo adicional. Eu Olha, perguntei, nossa, qual é a mágica? E aí eles falaram que a chave de tudo foi uma negociação de mais longo prazo, onde eles conseguem, ou o fornecedor consegue diluir todo o seu investimento num prazo mais longo. Então, é o comentário que eu faço de que você não pode ficar olhando só no teu curtíssimo prazo, porque o investimento realmente é mais caro numa nova tecnologia. Mas a partir do momento que você olha no longo prazo, o veículo elétrico, por ter uma manutenção menor, por ter um consumo menor, né, do combustível, não tem o valor do diesel, ele acaba sendo viável no longo prazo. Então, é essa visão de longo prazo que a gente precisa ter. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de visão a longo prazo, né? A gente quer manter o planeta inteiro por mais tempo, né? perfeito, perfeito. Aliás, isso você faz uma conexão com o tema principal que você trouxe, que é a parte do planejamento estratégico. Ou seja, planejamento estratégico, de certa forma, ele exige que haja um prazo superior, não é? Nós não podemos
trabalhar o dia seguinte ou a hora seguinte. Nós temos o péssimo hábito de sermos extremamente operacionais nas nossas empresas, onde a gente pensa na hora seguinte, no turno seguinte e no dia seguinte, né? E muitas vezes nem mesmo na semana seguinte a gente consegue pensar. Tem uma característica interessante, Selma, que é a perspectiva da logística sustentável, olhar não só pela necessidade de regulação, ou seja, a necessidade regulatória, que é algo que existe hoje, o governo faz essa imposição, que bom que isso está acontecendo, né? Mas ela também traz valor agregado para os processos, para as pessoas, para os produtos, e isso é fundamental. Eu gostaria de ouvir algumas dicas suas, ô Selma, no sentido como é que é o caminho para a sustentabilidade? Eu sei que muitas empresas têm iniciativas nesse campo, mas quais seriam as dicas que você daria para empresários e executivos e todas as pessoas que eventualmente trabalham dentro da empresa? Eu estou falando de empresários executivos, né? Que são as pessoas que tomam a decisão, mas um colaborador também pode contribuir com esse processo, dando sugestões, trazendo ideias, sendo criativo. Com certeza, Vitália. Olha, eu começo pela questão realmente de olhar a logística como um agregador de valor. A partir do momento que você consegue entregar o teu produto, você tá fazendo o que você prometeu para o teu cliente de uma forma melhor e mais sustentável, o teu cliente ele pode ser conquistado por isso. E da forma como você já colocou. O país está sendo cobrado, mas tem muitas indústrias e muitas empresas que já estão publicando, já estão deixando público as suas metas de redução de emissão. Então, você utilizar, né, o teu cliente, se ele já assumiu uma meta de redução e você começar a trabalhar e entregar para ele de uma forma mais sustentável, significa que esse cliente ele vai estar atingindo de uma forma mais fácil a meta dele. Então, você vai estar contribuindo para a meta do seu cliente, você vai estar fortalecendo a sua marca. Então, o que eu comento aqui, né, eu acho que um ponto, essa primeira dica pense nessa integração com seus fornecedores, com seus clientes, em fortalecer toda essa cadeia sustentável. Um segundo ponto, Bertaglia, que eu comentaria aqui é a questão da informação. Se a gente faz a pergunta e fala, olha, para você receber o teu produto que você compra hoje pela internet em um dia, quanto que você está ou emitindo, ou quantas árvores você está matando para conseguir ter esse produto em um dia na tua mão. E aí eu só comento que tem um estudo feito pelo MIT, que se chama Green Button, que é exatamente isso. Eles fizeram um estudo com e-commerce e o comportamento dos consumidores, né? E a partir do momento que você dá informação de qual é o impacto ambiental, esses consumidores, eles acabam tendo eles acabam esperando mais para receber o seu produto. O que significa isso? Com um tempo maior, toda a operação logística ela pode ser consolidada e você emite menos. Né? Então, é uma forma muito interessante de você trabalhar não só a questão da sua cadeia, mas também uma educação do seu consumidor, do seu cliente. Mas eu diria que toda essa questão da informação do impacto ambiental ou de quanto você emite, ela pode ser utilizada em toda a cadeia, não só no last mile, quando você está fazendo um e-commerce entregando para o consumidor, mas em toda a sua cadeia. Com uma informação, fica mais claro se você realmente precisa daquele produto naquele dia, ou você pode esperar um ou outro dia com menos impacto ambiental. Né? Essa é a dica que eu dou. Que bacana, sensacional. Selma, estamos chegando ao final da prosa com Bertalha, fantástica. Uma prosa passou muito rápido, pelo menos para mim aqui, passou voando, né? Selma, gratidão enorme. Eu que agradeço. Foi muito interessante conversar e poder discutir um pouco sobre esses temas.
Bacana, gratidão enorme, o Selma, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você. Tchau, tchau, abraço. Tchau. Obrigada. Ao infinito e... Amém!